A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar, queridos, com este estudo maravilhoso do Domínio Manifesto, parte 9, aqui iniciando em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, nós vamos falar dos efeitos da graça no coração. E sabemos que não devemos apenas esperar, não conte apenas com o perdão de Deus, conte com o poder de Deus para, além de ser perdoados, serem fortes para obedecer. Porque muitos usam a graça como desculpa para pecar, mas nós vemos que a graça é o poder de Deus, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é o poder de Deus para que nós possamos dominar, né? Jesus Cristo morreu, ressuscitou para habitar em nós e fluir através de nós. A morte foi um meio, mas não foi o fim, foi um meio. O propósito de Deus ao enviar Jesus não era apenas que ele morresse na cruz, mas que ele morresse na cruz, ressuscitasse, viesse habitar em nós e através de nós manifestasse o domínio, restaurar o domínio que Adão e Eva perderam. Então a obra do Senhor é muito completa. Aqui em 2 Coríntios 5,17 diz: assim, pois, que se alguém está em Cristo, então nova criatura, não apenas perdoada, mas gerada com o poder do alto. Então lá na cruz foi o fim da aliança antiga, foi o fim do domínio do pecado, foi o fim da legalidade, foi o fim, diz, está consumado, mas também foi o início de uma nova raça, né? Aqui diz ali: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura é: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí ele diz no 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, olha só, coisa tremenda, irmãos. É humilde, irmão, você crer em Deus. Agora, você crer em Deus operando através de você é mais ainda. Porque não adianta você crer que Deus pode fazer. Maravilhoso é dizer: em nome de Jesus, levante e anda. Aí está. Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1:7. É um mistério. Muitos creem em Deus, mas não creem que eles são embaixadores. Deus cura, mas você crê que Deus cura através de você? Quem sou eu? Sou um pobre pecador. Minha mão suja. Quem? Eu não. Não adianta você crer em Deus se você não crê que você é embaixador. Aí o Espírito não pode se mover na sua vida. Então, crer em Deus Pai, Jesus diz lá em João 14: você crê no Pai? Crê também em mim. Agora, também crê no Espírito que eu vou enviar. E crê nesse Espírito operando através da igreja. Aí está a perfeição, Efésios 3:10. Porque muitos creem em Deus, mas não têm coragem de ir congregar numa igreja no meio de pessoas imperfeitas, aonde o Espírito opera no meio delas. Aí está a perfeição, crer em Cristo em nós, operando através de pessoas imperfeitas. Então isto é realmente um passo adiante. Crer em Cristo não basta, é preciso crer que Cristo está operando através da sua igreja. Amém? Olha só, é claro que muitas igrejas ele não está operando, não. Então é melhor você juntar 2 ou 3 na tua sala, ou congregar conosco na Gerados pela Graça por enquanto, pela internet, do que ir numa igreja onde você sai pior, onde há falso profeta, onde há contaminação no público, vai pôr as mãos sobre você. Então não adianta. Tem lugares que está escrito igreja lá, mas que não convém. Mas se você orar, quem sabe na sua cidade tenha, ou quem sabe você pode começar com 2 ou 3 e começar uma sociedade saudável. Porque se por um lado a gente não pode participar da Babilônia, que a Bíblia manda sair dela, por outro lado em Hebreus 7:25 diz: não deixe de congregar. Então nós temos que compreender que se existe na cidade local uma igreja onde o pastor não é perfeito, mas ele é sincero, ajude ele, a recompensa vai ser sua. Deus vai te abençoar, porque através daquela igreja, com todos os defeitos daquela igreja, vidas vão ser salvas. Agora, se o pastor é adúltero, se o pastor é ladrão, mentiroso, falso profeta, não ajude ele não, tem que fechar essa igreja. Essa igreja, a melhor coisa que você pode fazer é não dar 1 centavo e ninguém ir lá para que ele feche aquela porta, porque a melhor coisa, Paulo diz, homem se convém tapar a boca. Então tem igrejas que precisam fechar, e tem igreja que precisa do seu auxílio, que sabe aí na sua cidade, algum pastor sincero está precisando que você ajude a pagar o aluguel, a água do prédio.
Ele está ali com sinceridade, simplicidade, que você ajude ele. Então isto agrada ao Senhor, quando você se une ao corpo de Cristo e coopera para o avanço do reino. Aqui diz ali, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Coisa linda, né, irmãos? Deus tão humilde, operando através de nós. Como se Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, quem é mensageiro? Se você está no conselho de Deus, você não fica alisando pecadores e prometendo promessa desconcertada, não. Se você está no conselho de Deus, se você é um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, você vai chamar as pessoas ao arrependimento e à reconciliação, a uma vida santa, a largar o mundanismo, a carnalidade. É a boca de Deus. Agora não venha dizer que é profeta de Deus, prometendo bênçãos para desconcertar, o troco de dinheiro, prometendo vitória para quem não está se arrependendo e se convertendo. Aqui dizendo, nós somos embaixadores de Deus e rogamos em nome de Deus, se reconcilie com Deus, larga o pecado, se arrepende, se converte. É o que está escrito aqui. Então, essa é a marca e o selo de uma pessoa que está manifestando o reino de Deus. E no versículo 21 diz, aquele, né, Jesus, que não conheceu o pecado. Aqui no versículo 21 está falando de Cristo. Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para quê que Deus colocou todo o pecado do mundo inteiro em Cristo? Para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça? Justiça no aspecto ativo e passivo é o seguinte: no aspecto legal, justiça significa que nós somos declarados inocentes, perdoados, salvos, aceitos por Deus por causa de Cristo. Então, em Cristo, justificado, significa que não era justo, mas agora está justificado, foi ficado justo, ou foi declarado justo. Por quê? Porque Cristo pagou. Então, quando Cristo pagou, então, no aspecto em Cristo, justo significa que nós somos declarados por Deus sem culpa, aceitos, perdoados. Mas no aspecto em Cristo, agora, no Espírito, justo significa quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então, justo é aquele que vai manifestar obras de justiça. Vai curar enfermos, expulsar demônio, visitar o órfão, a viúva, ajudar o necessitado. Isso é ser justo. Justo é aquele que vai produzir pelo Espírito Santo um desempenho santo. Então nós não somos apenas perdoados do nosso desempenho na carne, nós somos agora ungidos para conseguir manifestar o reino de Deus. Amém? Então justiça de Deus aqui está falando de pessoas que vão fazer a obra do Senhor com excelência no Espírito. Você crê nisso, queridos? Vamos continuar aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Aqui nós podemos ver a administração de um justo, de uma pessoa que foi perdoada, mas não parou no perdão. Falou, olha, eu fui perdoado para as boas obras. Você crê nisso, queridos? Que o reino de Deus não vai parar em você? Você foi salvo, mas tem muita gente para ser alcançada, doente para ser curado, cativo para ser liberto. Ah não, manda o pastor. Não, esses sinais seguirão os que creem. Então todos nós somos ungidos. Isso é um privilégio? Mas é uma responsabilidade também. Porque há pessoas que você vai alcançar que o outro irmão não vai alcançar. É você, do teu jeitinho, com a tua história, sabe? É você que Deus vai operar o que você já passou para alcançar aquela vida. Então você é uma ferramenta talhada por Deus para alcançar algumas pessoas, né? O que nós estamos vendo é que nós temos uma parte do corpo de Cristo. Cada um de nós temos. Não pode dizer, eu recebi a Cristo, mas eu sou membro de banco. Não, irmãos. Existe uma área de influência em que Deus conta com você. Há pessoas que o Renato entra em contato, que eu não entro. Que se ele falar Jesus te ama, ele vai sofrer perseguição, bullying, mas ele vai alcançar alguém. Então, não é porque é criança, é criança. Jesus era criança, Davi era criança, Samuel era criança. Então, ser cheio do Espírito Santo é para todas as idades. Por isso que eu sempre aconselho, né? Até falo, gente, criança no culto não é para estar distraído. Pode estar ali desenhando, pintando, mas prestando atenção na palavra. Por quê? Porque a palavra é para criança. Quando Pedro teve aquela visão que era para ele ir no meio dos gentios, diz que o homem, Cornélio, colocou toda a família ali. Não colocou-se a salinha das crianças, a salinha das vovozinhas, o clube das irmãs, o grupo missionário dos homens. Não.
Ele falou assim, ó, está todo mundo aqui, ó. Estava criança, estava velho, e Pedro pregou a mensagem, o Espírito Santo caiu sobre criança, adulto, velho. Amém, irmãos? Então, nós temos que compreender o seguinte: não subestime uma criança, porque ela pode ser cheia do Espírito Santo. Incentive uma criança. Ó, você pode entender essa mensagem, você pode ser curado durante essa mensagem. Mas a criança tem um problema no pulmão, Deus quer curar a criança, não, ele só cura adulto, não, ele quer curar a criança. Só que a criança e o adulto, o ancião, todos vão no culto com expectativa. Aquela mulher disse, eu tocar, e ela foi com expectativa. E às vezes diz, não, Deus só fala com os adultos, criança cala a boca. Não, a criança também é uma alma. Ela também tem o chamado e o privilégio de ser cheio do Espírito Santo. E muitas igrejas acham que não, que criança, né, só atrapalha, e criança não sabe nada. Irmãos, nós vemos na Bíblia que quando Israel estava cego espiritualmente, Deus levantou uma criança. Jesus era uma criança falando no meio das religiões lá e ensinando eles. Nós podemos ver por toda a Bíblia que dos tais é o reino dos céus. Então não impeça vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então é claro que criança é criança, criança não é adulto, ela é criança, mas sempre incutindo nela, olha, você pode entender, olha, você pode ouvir, olha, você pode ser bênção, sempre incentivando, porque aí ela vai dizer, puxa, mas então eu também faço parte do reino de Deus, também sou chamado. Isso é uma coisa maravilhosa, né, amados? Então o que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 3, no versículo 6 e disse Pedro, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Aqui está o domínio manifesto. Alguém que não apenas recebeu o Espírito, foi justificado, foi perdoado, mas alguém que diz assim, olha, o reino de Deus vai lucrar comigo, não vai parar comigo não, não é só eu que vou para o céu não parou em mim, um orou, outro jejuou, outro evangelizou, pronto, fui salvo, parou em mim, não para não. Quantas pessoas morreram para o evangelho chegar até nós e morrer em nós? Não vai morrer em nós. O reino de Deus vai lucrar através de mim. Deus me salvou, mas através de mim Ele vai salvar outros, através de mim Ele vai curar outros, vai libertar outros. Quer dizer, o reino de Deus não para aqui, não estaciona aqui e morre para outro. Jesus está no meu coração, passa uma chave aqui, pronto, agente secreto de Jesus, ninguém vai saber. Não, meus irmãos, Ele diz, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levante e ande. Coisa linda, irmão, quando o reino de Deus lucra, quando o reino de Deus tem fruto, né? Deus investiu em nós, regou, semeou, abençoou. E o que Ele espera? Fruto, irmão. Ele espera de nós que haja, através de nós, vidas tocadas, através da transformação que Ele vai produzir em nós. Portanto, muitas igrejas sentam nos bancos e que disse o Mourão, gente, fale para os brasileiros que brasileiro tem compromissos com a nação, não é só privilégio e vantagem. Agora, meus direitos, brasileiro não tem só direito, brasileiro também tem algumas coisas que tem que fazer. Isso é importante nós entendermos. Então a gente chega na igreja, na campanha do milagre, Senhor, o Senhor me abençoa se não desvio, Senhor, estou aqui, me dá a vitória. Irmão, igreja não é para nós, é para Deus. Igreja não é para nós sentarmos e sermos servidos, sabe? Igreja é para nós nos comprometermos com o reino de Deus e alcançarmos outras vidas. Enquanto buscamos o reino de Deus e justiça, Deus acrescenta. Mas secundário. Então a igreja devia ser um chamado para um povo se comprometer com o reino de Deus, se comprometer com a santificação, em dar um bom testemunho. Eu preciso mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, porque desse jeito eu não vou ganhar vidas. Desse jeito que eu sou, Senhor, eu tenho um inimigo. Pode ser o mau humor, a timidez. São inimigos, irmãos, do evangelismo. Esses são inimigos sérios. Porque às vezes uma coisa, eu sou uma pessoa tímida, isso pode ser uma coisa tão pequenininha, eu sou uma pessoa tímida. Isso é grave, porque se nós somos porta-vozes celestiais, ser tímido significa ser calado, ser omisso, ser negligente às vezes. Então a timidez passa a ser um demônio sério. A timidez deve ser combatida como um câncer. Porque se nós somos chamados a ser boca de Deus na terra, a timidez vai frear, vai limitar, vai tolher muitas vezes o que Deus queria falar, Ele não vai falar, porque manda o outro, eu não, Então, nós podemos ver que Moisés cria em Deus, mas ele não cria na sua boca. Ele fala, não, mas Deus tirou.
Deus tirou com essa, eu não, manda outro. Parece tão bonitinho, tão humildinei, né? Humildinei, humilde Nelson, mas não era. Deus não se agradou, e não vai se agradar de nós também nesse ponto, né? Não que nós vamos perder a salvação, mas nós podemos se arrepender a tempo. Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, irmãos, Deus foi humilde e se inseriu num corpo. Ele, sendo Deus, pela primeira vez se fez homem. E fez homem, se colocou debaixo da autoridade constituída por Deus. Coisa tremenda. Onde já se viu Deus se submeter à autoridade de Deus. Como Deus, ele é humilde, organizado, ele disse, eu tenho que cumprir a lei. E a lei é, Deus colocou alguém para batizar, eu vou me colocar embaixo dessa pessoa para ele me batizar. Veja que Deus é mais humilde que pessoas. Olha lá. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 3, 14 e 15. Tem muita gente que fala, não, porque eu vou ficar aí ouvindo comedor de feijão. Mas Deus opera através da igreja, Efésios 3:10, né? Olha lá, Mateus 3, 14 e 15. Mas, vamos ver o 13, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu que queria ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu, deixa por agora. Sim, eu sou Deus? Sou maior que você? Sou. Mas deixa por agora. Vamos cumprir as Escrituras. Jesus compreendeu que mesmo sendo Deus, ele precisava estar ali. Ele veio debaixo da lei, para cumprir a lei, sujeitar a lei. Então ele falou, eu vou me batizar no lugar de todos os homens. Eu vou para o batismo das águas. Porque ele não tinha pecado, não precisava se batizar. Mas ele se batizou no nosso lugar. Então não só na cruz ele levou o pecado, mas no batismo das águas ele se identificou com a raça humana e se colocou abaixo da autoridade de Deus. Coisa linda. A Bíblia diz que Jesus, lá em Filipenses 3, se colocou abaixo de todos, se fez tão humilde e diminuiu-se como servo de todos. Por isso Deus o exaltou acima, e o nome dele acima de todos, e deu a ele todo o poder nos céus e na terra. O homem, pela soberba, ele caiu. Você largar Deus, você vai ser como Deus, você vai ser melhor que Deus. Adão e Eva na soberba, e Jesus sendo humilde, se fazendo servo. Então é o contrário de Adão. O que vemos então é a beleza disto. Vamos ver em Lucas 20, Evangelho de Lucas capítulo 20. Quando eles viram que Jesus tinha muita autoridade, que falava com autoridade. Que homem é esse que fala, os demônios obedecem? Que homem é esse? Que autoridade é essa? Nunca vimos. Aí chegaram para Jesus e disseram, de onde você tirou a tua autoridade? Que autoridade é essa? Nós somos fariseus, você nunca se formou nas nossas escolas. Quem é que te deu o título aí? Quem é que te deu a carteirinha? Olha, vamos ver lá, Lucas 20, versículo 2 ao 4. E falaram dizendo, diz-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E ele respondeu, também vos farei uma pergunta. Então ele responde uma pergunta com uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eita! Foi de lá, foi de João Batista, autoridade constituída por Deus. Quem está debaixo da autoridade tem autoridade. Não foi que aquele homem falou, centurião? Então Jesus estava debaixo da autoridade do Pai, dependendo do Espírito Santo, ele tinha autoridade, mas ele se colocou além de debaixo da autoridade do Pai e do Espírito Santo, da autoridade da igreja constituída naquela época, que era João Batista, o profeta verdadeiro. Ele não foi debaixo de Herodes, ele não foi debaixo de autoridades falsas, ele foi debaixo de um profeta verdadeiro e ungido. Porque não se colocar debaixo da autoridade de um déspota, de um tirano, de um carnal, de um avarento, de uma pessoa que está roubando a igreja. Aí não adianta. Tem que colocar debaixo da autoridade, porque não existe autoridade sobre pessoas, só existe autoridade em favor. A autoridade não é uma coisa que pode ser exigida. Eu não posso dizer, escuta, faça isso. Isso não existe. Às vezes no mundo os grandes mandam. E grandeza é quando você tem sob o seu comando. Ele diz, no reino de Deus é assim, os grandes são aqueles que lavam os seus pés. Então não existe autoridade sobre você. A autoridade que Deus nos dá é para te servir. Agora, aquele que é humilde, ele voluntariamente diz, ei, essa visão
é o que eu quero. Ei, essa é a palavra. Eu vou me unir, eu vou estar junto com essa liderança debaixo desse conselho. A pessoa se coloca debaixo da autoridade, mas a autoridade não pode se colocar acima. Não existe uma autoridade dizendo: escuta, vocês são membros aqui, eu sou presidente dessa obra. Não existe isso. Não existe quem se coloca acima. Existe você se colocar debaixo da autoridade voluntariamente, por causa da palavra. Como disse o irmão, você se sujeita ao seu pastor, se ele está sujeito à palavra. Senão, não. Não venha com essa, não, de que homem domina homem. Isso aí é mundo, isso é mundanismo. Esse modelo de reverendo, de eu mando e você obedece, dizer, eu sou autoridade sobre você, isso é mundanismo. Isso aí não é o cristianismo, de jeito nenhum. Nós somos um corpo, grande é Cristo, nós somos todos iguais, cada um com a sua função, amém? Então Jesus mostrou humildade. Lucas 7,30. Então, quando Jesus se sujeita à autoridade, ele vai lá com o coração sincero, amém, irmãos? Ele se batiza, e aí o que acontece, irmãos? Ele se sujeitou à verdadeira igreja, mas os falsos não se unem à igreja verdadeira, fala mal, persegue. Não, aquela igreja lá não cobra o dízimo, não pode ser de Deus. Irmãos, quem é que nos justifica diante de Deus para nós sermos curados? Você chega diante de Deus e diz assim: Deus, porque eu obedeci, eu ajudei aquela velhota a atravessar a rua, por isso me cura? Não. Quem é que nos justifica diante de Deus, que é o nosso fiador, para nós sermos curados? Jesus. Quem é que é o nosso fiador para nós irmos para o céu? Não, eu vou para o céu porque eu fiz muita coisa boa, eu sou uma pessoa honesta. Não. Quem é que nos justifica diante de Deus para que sejamos salvos? Jesus. Quem é que nos justifica para que Deus nos prospere? É minha oferta, é meu dinheiro. Não. Quem te justifica, você não precisa dar um centavo. Quem te justifica para Deus te dar dinheiro é Jesus. Em Efésios 1,3, que ele nos abençoou gratuitamente com toda sorte de bênçãos. 2 Coríntios 8,9 fala da fonte da prosperidade, porque ele se fez pobre e vocês prosperam. Agora, se você semear, tem galardão, tem multiplicação, tem, mas isso tem nada a ver com salvação e com bênção. Você não dá para ser abençoado, você já é abençoado em Cristo gratuitamente. Não me venha com dinheiro que você simonia. Chegaram para Pedro e disseram: vou te dar dinheiro para você me dar esse poder. Ele falou: você e o seu dinheiro para o inferno, porque as coisas de Deus não se compram com dinheiro. Então, essa ideia de muitas igrejas, esse é um diferencial dos gerados pela graça, é que a vida financeira foi incluída na expiação, de que em Cristo você não deve nada para Deus, você tem crédito ilimitado diante de Deus, porque pelo sangue de Jesus você tem tudo de Deus, tudo, gratuitamente, sem dar nada para Deus, porque não é pelas obras, somos salvos pela graça. Então, essa ideia, que se você não der, o devorador não sai. Se você não der, você não vai prosperar. Se você não der, Deus vai fazer quebrar tudo na tua casa e você vai ficar endividado. Essa ideia que muitos pastores dão está errada, porque você não tem que dar. Jesus já deu o seu sangue e declarou você próspero. Agora, esse é um fato consumado. Não me acrescente nada, porque você perde a aliança. Se você disser que Jesus, a morte dele, mais o dinheiro que você dá, você vai ser abençoado, você está acrescentando obras, você está anulando o testamento. Romanos 9, do 20 ao 22, diz que Israel não entrou porque quis acrescentar obras ao testamento. Então isso é muito perigoso que se faz nas igrejas. Você é abençoado. Você chega para uma pessoa lá e fala assim: Jesus me salvou? Salvou. Eu sou abençoado? Sou. Por quê? Por causa de Cristo. E se não der um centavo? Você é amaldiçoado. Quer dizer que todas as áreas foram cobertas pelo sangue. A área financeira não foi coberta. Por que será que a área financeira não foi coberta? Eu fico pensando, por que será que não foi incluída a área financeira? Por que será que a área financeira é eu que tenho que cobrir mensalmente? Que mistério, por que será que Jesus não espiou a área financeira? A área financeira é eu que tenho que pagar para que ela seja espiada. É claro que isto é levar você para a antiga aliança. É claro que isto é morte na panela, é outro evangelho. Porque quando foi repassado lá em Atos, do Antigo Testamento para o Novo, o que devia ser passado para a igreja: não comam carne oferecida aos ídolos, não forniquem e não comam carne misturada com sangue. Foi o que foi repassado. Não foi repassado sábado, não foi repassado dízimo, não foi repassado absolutamente nada. Está lá. Não há nenhuma ordem para a igreja de porcentagem que você tem que contribuir. Não tem. 2 Coríntios 9 diz que cada um dê conforme propôs o seu coração, com alegria. E quando a pessoa ama o Senhor, ela não fica computando assim. Por exemplo, ela recebe R$108.
Aí ela pega 10 reais, tem 80 centavos aí, querida, eu quero dar 10%. Isso é brega, isso é chulo. A pessoa que ama o Senhor não fica controlando a calculadora, ela dá com alegria. No mês, se a pessoa está passando dificuldade, ela não pode dar. Deus sabe, é a igreja que vai ajudar ela. Mas tem mês que ela pega lá, por exemplo, você recebe lá 50 mil, você não vai ficar 5 mil, não, eu vou dar 12 mil. Eu não quero saber de porcentagem, eu vou dar conforme eu posso, segundo esse mês, segundo o que vai fazer falta. Então a pessoa não pode ficar preso debaixo da lei. Se eu der 9,5%, o devedor pega. Eu vou dar 10%. Né? Você vê o 1.080, pega lá 100 reais e 8, 108 reais. Não pode ser 110. Não, é 10%. Só que se você quer voltar para a lei, no que me roubais nos dízimos, nas ofertas, então não me venha com 10, não, pelo menos 20, meu amigo. Você quer voltar para debaixo da lei? Você quer repreender o devorador? É pelo menos 25%, porque é 10, mais a oferta alçada, mais a ajuda ali. Então, você quer voltar para debaixo da lei? Não me venha com 10%, aqui dizendo, estou repreendendo o devorador. Pega 25% do seu salário todo mês e traz. Larga de ser burro, larga de ser besta. A cacunda do otário é o poder dos espertos. Não é nada disso. Precisamos compreender que Jesus já repreendeu o devorador, já nos fez família, herdeiros. Quem é que nasce numa família e tem ideia? Irmão, o Antigo Testamento está tratando com servos, irmão. Obedeça e será abençoado. Hoje nós não somos mais servos, nós somos membros da família. Quando você nasce numa família, você automaticamente, nasceu na família, pronto, já é herdeiro. Não tem que dar um centavo. Só nasceu. Nasci na família do Espírito Santo, tem que dar um centavo para ele. Já sou herdeiro. Nasceu, herança por nascimento. Então no Novo Testamento não é uma questão de dar 10% para ser abençoado. Não estou pregando, irmão, pastor, tem uma maior alegria de dar 10%. Dê, meu irmão, se for com alegria, não tem. O problema não é dar os 10%, é a forma como eles pedem, é a forma como eles ameaçam, é a forma como eles dizem. Porque eles dizem, Deus ama o que dá com alegria. Não por tristeza ou por necessidade. Eu tenho que dar, senão o devedor pega. Com tristeza, pega o envelope, e vai, com aquela tristeza, joga o envelope ali, aquela tristeza. Ai. Então não é isso, irmão. Agora, se você aí dá 10%, 11%, com alegria, continue. Mas agora não aceite essa conversa de pastor, de devorador, de se você não der, você é ladrão, vai perder a salvação. Salvação não tem a ver com o dinheiro que você dá. A salvação tem a ver com o sangue de Jesus e nada mais, não me acrescenta. Uma vez a irmã foi pregar, a irmã falou assim, irmão, Deus diz que os ladrões terão o reino do céu. Você que não dá o dízimo, você é ladrão, você não vai ser salvo. Você perde a salvação. Eu falei, meu Deus, misturando oferta com salvação. Ei, estou falando de prosperidade, fale em prosperidade, mas não vai agora misturar salvação com dinheiro, pelo amor de Deus, que coisa doida. Isso é cego guiando cego, irmãos. São gente perigosa. Por dinheiro se faz qualquer coisa hoje em dia, né? Mas tá. Aqui em Lucas 7,30, diz o que, irmãos? Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Jesus se ligou à igreja verdadeira, mas os fariseus não. Irmão, você quer saber que Deus é o Espírito de Deus, o Espírito do erro? Aquele que tiver o Espírito do erro não vai te ouvir, não vai gostar de você, vai sentir pensar, não gostei. Ele vai se ligar, é uma seita, mas ele vai. É um guru falso, opa, esse é o homem de Deus. Você vê que a antena quebrada da carne? Tudo que não presta, ele se une. É uma campanha enganadora. Um anjo me falou que você vai fazer. Oh, é Deus, é Deus. Aí ouve a palavra dessa. Não gostaria. O que é de Deus, rejeita. Todos os profetas ali, eles beijavam o pé. Jesus, não, esse é filho de carpinteiro. Quer dizer, eles erraram feio. Eles abraçaram o errado e expulsaram o verdadeiro. Essa é a tendência da carne, irmão. Rejeitar aquilo que realmente é de Deus. Quando a mensagem for de Deus, poucos a ouvirão. Mas os falsos profetas falam e a multidão, é Deus, é Deus, é Deus. Sempre foi assim, irmão. Herodes prega, o povo diz, olha um Deus falando. Jesus prega, esse é o filho do carpinteiro. Todas as eras são assim, irmãos. Davi, ele foi desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela sua esposa, pelo seu sogro, pelos vizinhos, pelos seus empregados, por todo o mundo, menos por Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode um homem segundo o coração de Deus não ser discernido? Como é que pode ser desprezado?
E Jesus, quem foi mais desprezado que Jesus? Irmão, não tem. A Bíblia diz em Isaías 53 que nunca houve uma pessoa mais desprezada que Jesus. Então o evangelho sempre será desprezado pelos carnais. Você prega um evangelho falso, as pessoas, é verdade. Dá uma profetada, é Deus, é Deus. Você fala a profecia verdadeira, você prega a palavra verdadeira. Não, eu acho que isso aí é carne. Não é porque a maioria está falando que tem que dar, que vem alguém falar algo diferente, que ele está errado, porque ele é minoria. Não é porque ele é minoria que ele está errado. Agora porque a maioria, fizemos um censo aqui, 80 pastores estão falando. Então, não é questão de maioria e minoria, é questão de discernir a unção de Deus, que Deus está falando na palavra, e mostrar os versículos. Eu não estou dizendo que eu acho, a minha opinião, um anjo falou, eu estou mostrando os versículos para os irmãos. Então é interessante que o que é diferente é visto como errado. Às vezes o que é diferente não é errado, é apenas diferente, mas pode ser verdadeiro. Jesus, ele era diferente dos fariseus, mas ele não era errado, ele era apenas diferente, mas ele era certo. Então precisamos nesse tempo de discernimento dos espíritos, porque às vezes aquilo que é novo assusta. Estou acostumado, pastor, eu tenho que ser ali na rede, que minha irmã falou, eu vou sair dessa igreja, aqui não exige o dízimo e eu estou ficando sem vergonha, não estou dando nada. Isso aí tem que ser com cabresto ali, tem que ser com ameaça, tem que ficar falando no público, tacando raio, senão eu não dou. Mas esse tipo de oferta sobre cabresto Deus não quer. A irmã falou, não, essa igreja não dá para mim, eles não ficam batendo no dízimo, cobrando, não ficam me ameaçando, eu não estou dando, eu vou para outra igreja quando eu tenho que ser escravo lá, porque aí me batem em mim, aí eu dou. Mateus 3,7. Irmão, bom, pula essa parte. Mateus 3,7. Aprendeu a amassar o barro, tem que ser com faraó, né, irmão? Não pode ser com Josué na terra prometida, né, como filho. Mateus 3,7. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então tinha aqueles fariseus que diziam, essa gentalha aí, eu não vou me misturar com esse João Batista que ele pensa que é, eu sou saduceu, eu sou teólogo, eu conheço a Bíblia, eu tenho uma multidão aqui na minha igreja, eu vou ouvir esse pastor aí com uma igrejinha aí, pequenininha, eu não vou ouvir, eu não estou nem aí. Uma vez eu falei para o irmão lá, uma mensagem, eu falei assim, eu não escuto essas mensagens, eu tenho os meus pastores aí, as minhas campanhas aí. Entendeu? Dois pastores, irmão, que Deus me tocou de falar. Um eu falei na rádio, falei, irmão, por que você fica pregando doutrina de homem, você não prega a graça de Deus? Ele falou, aí pastor, estão mandando a gente mudar a mensagem aí, ó o falso profeta aí, mandando a gente, agora, tacou a leme. E o outro que eu fui falar, ele falou assim, não escuta essas mensagens desse ministério, eu tenho os meus pastores aqui, eu só ouço o nosso ministério, meu Deus. E duas das maiores igrejas de Curitiba que falaram isso para mim. Que bom, né? Glória a Deus. Mas por outro lado, tem aqueles, Michele, que se insuflam, entram no meio, não se converte, não se arrepende. Não vou me meter no meio deles para causar confusão, divisão, contenda, mau testemunho. Os fariseus vão lá disfarçadamente fazer de conta que estavam se batizando, mas não estavam se arrependendo, não estavam se convertendo, não estavam no espírito correto. Então uns diziam, não vou me batizar, os outros diziam, vou fingir que vou me batizar só para dizer que faço parte, mas não vou, não acredito em nada disso, não vou me converter, não vou me arrepender, vou continuar meu mundanismo. Então, tanto esse como aquele receberam repreensão do Senhor. Os que se ajuntam à comunidade só para causar escândalo, continuar dando mau testemunho, continuar na carne e postando coisas que envergonham a igreja. E aquele que diz, não, a essa igreja eu não me junto, porque lá eles pregam um evangelho diferente desses que eu estou acostumado, de sacrifício, de envelope no fogo. Eu nasci nos envelopes no fogo, eu vou morrer nos envelopes no fogo. Me lembra muito alguém dizer, eu nasci e vou morrer, né? Eles saem e depois dizem, eu nasci na campanha do fogo, do envelope do fogo, e vou morrer na Santa Igreja do envelope do fogo. Vamos lá, Êxodo 4:10. Então, irmãos, creia que Deus está na sua vida, que Deus te ungiu para dar bom testemunho, para ser um canal de bênção onde você for, não só dentro da igreja, com o seu dom, com a sua ajuda financeira, com a sua participação, porque às vezes você fala assim, eu vou lá no culto, só de você sentar e ouvir o pregador, você já está ajudando o pregador, porque se não tiver gente para sentar para ouvir, como é que ele vai pregar? Às vezes só de você não deixar aquela cadeira vazia, você já está ajudando a igreja. Só você está ali olhando para o pastor assim, você já está ajudando a igreja. A tua falta, ele vem e fala,
não vai pregar não, ninguém vem na igreja, né? Já desanima o pregador, irmão. Às vezes ali a tua oferta, a tua participação, o teu incentivo ali está ajudando a igreja, está ajudando o pastor, e a igreja vai crescer. Êxodo 4:10 diz assim. Irmão, eu pergunto, se todo mundo, olha que pergunta forte, se todo mundo fosse igual a você, como é que seria a tua igreja? Não? Que coisa forte, irmãos. Êxodo 4:10. Tem pessoa, irmão, que se a igreja fechar as portas, ele não está nem aí. Ele não tem compromisso nenhum, Sandra. Se acabar a luz, tem nada com isso. Se o pastor ficar tudo endividado, eu mandei ele ser pastor, ele que vai trabalhar também, e além de fazer a obra, que eu não vou ficar sustentando vagabundo. Quer dizer, mas a Bíblia diz que aqueles que são chamados para obreiros são dignos de salário, está escrito na palavra de Deus. Tem aqueles que vivem com um salário, né, que não extorquindo as ovelhas, né, a lã e a ovelha, mas tem aquele que nem Paulo, mas Paulo trabalhava para fazer, ele trabalhava porque os miseráveis não ajudavam ele financeiramente, ele teve que voltar para o trabalho secular, sendo que Deus chamou ele para o ministério, e aquele que é chamado para o ministério não deve estar embaraçado com coisas deste mundo, mas porque a crueldade, a dureza e a avareza daquele povo que não ajudavam Paulo, hoje é usado como exemplo. Paulo trabalhava, você também trabalha, vagabundo, porque olha lá que Paulo, mas Paulo, assim que ele recebeu o dinheiro, ele parou de trabalhar para poder fazer as missões, porque ele só estava trabalhando e não estava fazendo missões porque o dinheiro não estava entrando. E a Bíblia diz que digno de dupla honra será aquele que te ensina a palavra, que se reparte com você coisas espirituais, que receba bênçãos materiais. Está na palavra do Senhor. E aí muitos pastores perecendo, mas quando eu quiser eu vou lá para receber uma oração, mas não tem compromisso nenhum com a igreja local. Se a igreja está precisando de algo no banheiro, não quero saber, não tem nada no banheiro aí, mas não quer participar, é sanguessuga, né? De mim nada. Mas se eu vier, senta, o louvor tem que ser gostoso, hein? E a mensagem tem que me agradar, e eu vou sair daqui curado, tá? Quer dizer, a pessoa não tem compromisso nenhum com o corpo, ela está ali para ser servida, mas ela não tem um amor pela casa de Deus, ela não tem um amor pelo povo de Deus. Se eu não for, quem sabe, eu não pago aluguel, a igreja fecha. Não, estou nem aí, eu não estou nem aí, 2, 3, 4 meses sem dar um centavo, estou nem aí. Como que você pode dizer que ama a Deus e não ama a casa de Deus, a obra missionária através do qual Deus vai alcançar o planeta? Como que você pode se isolar, se eximir, dizer eu não tenho nada com isso? Como na hora de ser abençoado você tem, mas na hora de contribuir com o corpo de Cristo, aí não estou nem aí. Quantas pessoas, irmãos, que por meses e meses desaparecem da igreja, irmão? Não estou nem aí com as questões financeiras da igreja, mas quando quiser, aí aparece. Irmão, ora por mim que eu estou numa prova. Aí se serve daquela igreja, chispa novamente. Isso aí mostra carnalidade, porque quem está comprometido com Deus, está comprometido com a igreja local. Quem está comprometido com Deus, está comprometido com a obra de Deus. Como é que eu amo a Deus e a obra de Deus? Quantos pastores aí, irmãos, graças a Deus, pela graça, não tem esse problema, temos sobra de caixa. Mas quantas igrejas, irmãos, que os pastores às vezes estão comendo banana, comendo lá no fruto do jardim uma fruta, passando necessidade, irmão, porque os membros são incapazes de ver que o pastor é um ser humano. Chega ali, pastor, ora por mim, e sai, vão embora, mas não querem saber se o pastor às vezes está com o sapato dando risada, está aberto ali, já está dando risada, o sapato está parecendo o dedo do pastor, e ele, pastor passando esse, irmão, quem mandou ser pastor? Bem feito, agora vai ter que passar a aprovação mesmo. É assim que eles pensam. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado do teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse: Senhor, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo, ou que vê o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te enviarei que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele que me há de enviar, ou seja, manda outro Deus, eu não. Então sucedeu a ira do Senhor contra Moisés. Humildade é bom, mas humildade demais já não é bom não, aí já é incredulidade. Não, eu não, quem sou eu? Isso já não é humildade, isso já é timidez demais, isso já é omissão. Aquele que pode fazer o bem e não faz, pega. Então uma linha tênue. Enquanto Moisés está sendo humilde, que bom, mas chega uma hora que Moisés, ele não duvida de Deus, Sandra, ele duvida dele. E quando você duvida de você, Deus não pode operar na sua vida. Não adianta nada você crer em Deus e não crer em você, Deus na sua vida.
Não adianta, se você não é embaixador celestial, se você não é canal de bênção, aí eu creio que Deus opera. Aí o vizinho está aparecendo lá, quem sou eu para orar no meu vizinho? Não adianta nada. Se você crê em Deus, mas não crê em Deus na sua vida, não crê que você é canal de Deus, boca de Deus, embaixador de Deus, não adianta nada. Então Moisés não estava duvidando de Deus, estava duvidando dele. E chamar de impuro aquilo que Deus santificou é pecado. Aqui estamos caminhando para o final. Isaías 6:5. Aí Isaías viu a glória de Deus e disse: ah, Senhor, minha boca é suja, eu não sei falar. Aí Deus contorna essa objeção, meu irmão. Humildade é bom, se humilhar diante do Senhor é bom. Porque o equilíbrio é o seguinte, irmão, tem gente que não tem consciência do pecado, faz a obra de Deus fornicando, no culto de jovem tocando lá, e fornicando. Esse é um extremo de eu não me importo com o meu pecado. Isso é perigoso. Fogo estranho, uma hora dessa morre em cima do púlpito, dá um piripaque lá, vai para o quinto dos infernos, maldito, ele faz a obra de Deus de qualquer maneira. Está com mágoa e está com o microfone, está fazendo coisa errada, escondida e está com o microfone. Esse é um extremo, aqui ó. E o outro extremo, não, eu não mereço, quem sou eu sou um pecador. Esse é o outro extremo. Uma consciência de pecado, já pediu perdão, já se limpou, está se humilhando, mas ainda estou sujo, sou indigno, quem sou eu? Esse é outro extremo. Agora a moderação, Senhor, me ajuda, cobre o teu sangue, eu vou fazer segundo aquilo que eu consigo. Tudo aquilo que vem à tua mão, faça segundo o que você pode fazer. Não seja omisso. Aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então cada um ande segundo o que já alcançou. Nem um extremo da consciência do pecado, nem outro extremo da falta de consciência do pecado. Mas o pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus, eu vou temer a Deus e vou vigiar. Porque eu tenho uma carne, né? Então ele disse, limpou Isaías e falou o quê? Quem que vai por mim? Olha que coisa linda. Ele já limpa e dá uma missão, irmãos. Isaías falou, eu não sei falar, minha boca é suja. Ele, pronto, acabou o problema. E agora? Quem é que vai fazer a obra? Tá bom, então eu vou. Tá limpo, né, meu irmão? Mesma coisa com Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7. Jeremias capítulo 1, versículos 6 e 7. A glória de Deus aparece para Jeremias e ele, eu não sei falar, eu sou que nem uma criança, eu nem sei abrir a boca. Jeremias, antes de você nascer eu te escolhi como profeta, então você para com isso. Você para com isso e foi lá, tocou na boca dele, tocou ou não tocou na boca dele? Falou, põe a palavra na tua boca, agora vai. Chega de ficar com muita humildade demais, já não é bom. Jeremias disse, não, Senhor, eu não sei falar, eu sou só uma criança, não tenho teologia. Abra a tua boca e enxergue. Jeremias capítulo 1, versículo 8 e 9, tá bom? Ele diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E se deu as mãos, tocou na minha boca. Então o livro Jeremias 1, do 6 até o 9, tá? E para finalizar essa breve mensagem, Hebreus 4, 9 e 14 fala, quanto mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência. Então quando você lê a Bíblia, você vai ter consciência de que você está errando em alguns pontos. A palavra vai mostrar pecado. Mas você confessa e o sangue de Jesus te purifica todo o pecado. E você não apenas confessa, você crê que Deus vai mudando, tirando, colocando nojo. Você confessa com a intenção de abandonar. E num processo gradativo, logo você não vai estar pedindo perdão, mas você está renunciando àquilo. É um processo. Tudo começa assim. Então aqui está falando nesse versículo Hebreus 9,14. A consciência e o sangue. Deus usou o sangue mais o teu arrependimento. Pronto, te purificou. Não fique inventando moda. Nós somos embaixadores celestiais. E esse é o domínio manifesto, parte 9. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus Cristo. Foi muito bom estudar a Bíblia com vocês. Um grande abraço.